pessoal, os estudos são unânimes ao indicar que as pessoas que manifestam maior satisfação com a vida sexual e relatam menos problemas e dificuldades sexuais habitualmente apresentam melhores níveis de saúde física e mental, menos depressão, menos ansiedade. E a gente fala hoje sobre qualidade na vida sexual com a sexóloga Débora Martins. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Seja e você? Bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. O sexo ainda é um assunto que as pessoas têm um pouco de medo de falar ou preconceito. Seria isso? Basicamente isso, as pessoas elas têm vergonha de se expressar e falar sobre as suas preferências sexuais e vontades. E um detalhe muito interessante em dizer é que a maioria das pessoas acham que os seus gostos pessoais no que se refere a sexo é um gosto relativamente estranho ou até que ninguém faça isso, mas é exatamente o contrário. E como que é a atuação de uma sexóloga? Em que momento ela pode ajudar essa pessoa que tem uma certa dificuldade? Uma sexóloga, ela atua em várias vertentes, né? Tem a educação sexual, tem a sexóloga que atua nas escolas. Eu trabalho com a terapia sexual voltada para a qualidade de vida sexual dos casais, aí principalmente na fase adulta, né? Jovem adulta. Então eu trabalho com a psicoterapia sexual voltada para o tratamento dos transtornos sexuais, tá? Então é uma qualidade de vida sexual como um todo. Só lembrando que sexo não é algo específico ou isolado na vida do indivíduo. Nós somos seres sexuados como um todo. Então, quando a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre toda a qualidade de vida do indivíduo. Quando a gente fala sobre sexo, é isso. A gente fala sobre saúde porque, de fato, o sexo ele traz benefícios para o ser humano. Muito, muito. Nós temos até índices na clínica, onde eu faço estatísticas e perguntas para os pacientes, até mesmo para aqueles que não são pacientes, mas que entram em contato, que as pessoas que têm uma vida sexual insatisfatória, elas tendem realmente a, como você disse, a ter problemas aí como depressão, ansiedade, acaba se tornando um ciclo com baixa saúde como um todo, né? Então o sexo ele acaba influenciando. É como uma via de mão dupla, tá? Uma pessoa que tem uma vida sexual saudável, ela naturalmente tem uma vida mais feliz, ela é menos ansiosa, menos depressiva, e o contrário também é verdadeiro. A gente pode falar em frequência sexual? Tem uma frequência? A gente tem que ter relação sexual uma vez por semana, duas, uma por mês? O Stallone disse que tem uma por ano, né, Stallone? Brincadeira, ele não disse nada, eu disse por ele. Quando a gente fala sobre frequência sexual, é como a gente ir ao Google e pesquisar, né? Realmente, numa estatística, diz aí que a frequência sexual ideal seria de 2 a 3 vezes por semana. Mas o que acontece na realidade da vida dos relacionamentos é que esse índice aí, esse número de relações sexuais cai para 1 vez por semana. Então, quando a gente fala sobre uma quantidade ideal, não é pelas estatísticas que nós devemos nos basear, mas se nós estamos satisfeitos com 2 relações sexuais por semana, com 1 por semana, com 1 até mesmo por mês. É mais direcionado à minha satisfação e não o que os índices falam aí, por exemplo, nas estatísticas. Ó, Stallone, a Bia falou no ponto, Stallone me corrigiu, disse que é 1 vez por semana, tá assim, é? Eita! Eu falei, Stallone, 1 vez por ano, não por semana. Então, o Stallone está ótimo, né? Consideravelmente sim. E também, falando sério, é de acordo com a necessidade da pessoa, né? De repente, se satisfaz 1 vez por semana, 2, enfim. Sim. É de acordo com cada um. Sim, sim. É uma questão muito individual, tá? Quando a gente trata, por exemplo, uma baixa frequência sexual, é importante dizer que isso precisa causar sofrimento para a pessoa, tá? E não para as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, muitas vezes até mesmo marido, mulher, ou filho, ou vizinho ou amigos. Mas é claro que naturalmente uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa que quer uma frequência sexual maior, o relacionamento acaba sofrendo com isso, né? Então os casais acabam procurando, mas para tratar precisa causar sofrimento para o indivíduo. E uma coisa muito comum, vou confirmar com você que é especialista no assunto, depois, quando a pessoa casa,
existe de fato uma queda, né, na frequência. Sim, e essa queda ela está ligada ao que a gente chama de paixão, tá? A paixão ela dura aí cerca de 18 meses até 3 anos, mas esse período ele é recheado aí de erotização, alta frequência sexual, exatamente porque tem uma conotação de ser proibido e até mesmo ser escasso. No casamento nós não temos isso. Nós temos ali o parceiro praticamente pronto, né? O tempo todo. Então isso acaba não nos atraindo, tá? E aí a gente acaba diminuindo a frequência. Para aumentar essa frequência, o ideal é aumentar a erotização no relacionamento. Que a gente fala então, ensina depois do intervalo, né? Vamos ajudar esses casais também. Tem pergunta? Manda pra gente. Até já. Estamos de volta com algumas perguntas, Débora. Por que as mulheres mais antigas eram mais submissas às vontades dos homens e agora não? Isso tem muito a ver com uma questão social, né? A sociedade ela foi mudando a nossa maneira de se comportar. Então as mulheres hoje são independentes, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então, quanto mais independente nós somos, menos submissas também nós somos. Então, hoje as mulheres elas estão conquistando um espaço aí, inclusive sexual, né? Até por isso, já pegando um gancho sobre isso, muitos homens estão enfrentando aí disfunções sexuais exatamente porque as mulheres estão cada vez mais independentes. A gente tem um termo na sexologia clínica que nós chamamos essas mulheres de mulheres castradoras. Mesmo sem querer, elas se tornam a esse perfil. Tem outra pergunta e o celular acabou a bateria, mas eu decorei. Depois que a mãe tem bebê, perde a libido, isso aconteceu inclusive com a Sabrina Sato, né? Ela inclusive disse em entrevistas que ela perdeu totalmente a vontade de ter relação sexual. Sim, isso é bem comum, tá? Principalmente nos primeiros meses, porque a mulher está amamentando, então ela tem um alto índice aí de um hormônio chamado prolactina. Depois desse período aí de 6 meses, já é comum a mulher ela começar a resgatar esse desejo sexual, mas é muito interessante dizer que muitas mulheres, quando elas têm filhos, elas se colocam no lugar de mãe e deixam totalmente de lado o lugar de esposa e mulher. Então é preciso resgatar isso com sensualidade, erotização. Então colocar o sexo no lugar que ele precisa estar no relacionamento. Uma última, perdão. Não, muitas vezes com a chegada dos filhos, até o marido, muitas vezes ele deixa o lugar de homem para se colocar no lugar de pai. Uma última perguntinha. Qual o principal motivo pelo qual as pessoas procuram ajuda? Basicamente, quando as pessoas se sentem insatisfeitas ou quando elas sofrem alguma falha no que a gente chama do ciclo de resposta sexual, que é composto por 4 fases, que é onde são diagnosticados aí os transtornos. Esse ciclo ele é composto pelo desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, desejo é a vontade de ter a relação sexual, e aqui eu vou abreviar bastante. A excitação, basicamente, o homem tem a ereção e a mulher tem a lubrificação, entre tantas outras coisas. O orgasmo é quando o pico máximo de prazer, e a resolução é quando o corpo descansa e se prepara para um novo ciclo. Então, quando as pessoas elas sentem dificuldade nessas 4 fases, elas procuram ajuda. Então, a gente indica nunca procurar depois de um longo tempo de sofrimento. Começou a ter algum tipo de dificuldade, já é interessante buscar ajuda. Obrigada. Prazer recebê-la.